Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Djalma, seu professor de matemática. E hoje, dando sequência à nossa playlist de funções, nós vamos trabalhar a nossa aula de número 5, ok? Aula de número 5. Mas não esquece, vai lá, dá aquele like, se inscreve no canal aí embaixo, clica lá no se inscrever, dá aquele like e ajude o nosso canal a crescer. A nossa aula de hoje, a aula de número 5, nós vamos trabalhar 3 questões do Enem. Duas do Enem de 2021, duas das questões da prova digital e uma questão do Enem 2017. Bora lá? Bom, nossa aula de hoje, né, a aula de número 5, como eu havia comentado, duas questões do Enem 2020, da prova digital, e uma questão do Enem 2019. Beleza? As duas questões são sobre funções, né? Aí nós damos aí uma parada na parte teórica das nossas aulas, aula 1, 2, 3 e 4 da playlist de funções, e começamos então a trabalhar essas 3 questões, aplicando já alguma coisa da nossa teoria que desenvolvemos até agora. Então, olha só, a primeira questão que nós vamos resolver é a questão de número 153, 153, né? Da prova do segundo dia, caderno amarelo, questão 153. Vamos ver essa questão? Uma questão de funções, né? Então vamos ver essa função. Vamos ler essa questão. Olha só. Vamos ler essa questão. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência no aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Ok, ele contou uma história, contextualizou. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare. Essa já é uma informação que nós temos que anotar. Vou colocar no canto lá, né? R$ 1.200 por hectare. Então ele gastava R$ 1.200 por hectare. Por hectare. Legal. Vamos deixar essa informação lá. Olha lá, gastava R$ 1.200 por hectare plantado. Beleza. E vendia por 50 cada saca de 60 quilos. Então, o meu preço de venda, era de 50 por cada saca. Olha só, venda R$ 50 por saca. Então, duas informações relevantes e importantes, né, para resolver esse problema. Primeiro, R$ 1.200 por hectare. Ok, por hectare. Esse aqui é custo. Preço de venda, R$ 50 por saca. Ok, duas informações. Ciente desses valores, um produtor pode, em um certo ano, determinar a relação lucro, olha lá, hein, a relação lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendida, certo? Relação lucro, olha, relação lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. E todas as sacas foram vendidas. Todas foram vendidas. Ok, olha o que ele pergunta. Qual é a expressão? Ele pede que você examine as expressões abaixo e fala assim: qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X por este produtor neste ano? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, gente, uma função. Vamos lembrar como é que eu determino uma função? Eu tenho uma função aqui. Eu tenho uma função de f de x do primeiro grau do tipo ax mais b. Eu tenho essa função. Agora, veja, essa função ela está da seguinte forma. X é a quantidade de sacas vendida, o meu domínio da função. E aqui eu vou ter, ao invés de f de x, eu vou ter o meu lucro em função das sacas vendidas. Lucro em função das sacas vendidas. Então eu tenho alguma coisa desse tipo, né? L de x, né? Pensando
pensando no modelo de função do primeiro grau, que nós já conversamos, eu tenho alguma coisa do tipo L de x é igual a um AX mais B. Agora vejam bem, vem comigo, ó. Ele fala o seguinte: para cada hectare, ele tem um custo de R$ 1.200 para cada hectare. Esse produtor plantou 10 hectares, Então eu vou fazer aqui no cantinho, olha só, 1.200 por hectare para 1 hectare. Mas esse produtor plantou 10 hectares. Ele plantou 10 hectares. Vamos lá, anotar aqui, ó. Hectares. Custo. Ele me plantou 10, portanto o meu custo foi de quanto? Foi de 12 mil. É 1.200 por hectare, portanto 12 mil é o meu custo para plantio de 10 hectares. Para o plantio de 10 hectares, eu tenho então 12 mil de custo. Certo? De custo, menos, eu tiro, ó, tiro, custo, menos, tiro. Ok, então a minha função lucro será escrita da seguinte forma. Deixa eu só completar uma coisa. E ele diz que vende, né, cada saca de 60 quilos por R$50. Ele fala aqui, ó, vendida por R$50, cada saca de 60 quilos. Então, este A, o crescimento, a venda, é dada por este A. Ele é R$50, é o preço de venda. Como assim? Se eu vender uma saca, ganhei 50, porque eu vou pegar X e multiplicar por 50. Vendi uma saca, ganhei 50. Vendi duas sacas, ganhei 100. Vendi 3 sacas, ganhei 150 e assim sucessivamente. Só que lembrando que ele tem um custo de R$12 mil por hectare. Na hora que eu monto então a função para achar a alternativa, eu vou montar da seguinte forma: o lucro é em função das sacas vendidas, lucro em função de X, é igual ao meu 50, que é o meu preço de venda, vezes a quantidade de sacas vendidas. Veja agora, cuidado, não é mais, porque ele tem mesmo um custo de 12 mil, então é a quantidade de sacas vendidas, que é representada aqui pela variável x, vezes o valor de 50, menos, porque ele tem um custo, ele plantou 10 hectares, ele tem um custo de 12 mil, lembrando que para cada 1 hectare ele gasta 1.000. Portanto, a função que descreve esse evento é dada por L de x é igual a 50x menos 12 mil. Qual é a alternativa? Alternativa de letra B. É esta função que nós estávamos procurando. Olha só, é uma função mesmo, olha lá. Vendi, vamos para um exemplo aqui nela, vamos completar isso, né, discutir um pouquinho ela. Eu dou um exemplo aqui para você. Exemplo. Uma venda de 10 sacas. Vendeu 10 sacas. Ora, vou pegar minha função lucro, colocar 10, que é igual a 50, vezes os 10, menos 12. Lucro ou prejuízo, hein? Lucro ou prejuízo? Vamos ver? 50 vezes 10, 500, menos 12 mil. Isso não faz parte da questão, eu só estou discutindo, tá bom? Isso vai me dar quanto? 11.500. 11.500. Lucro ou prejuízo. Menos 11.500, então eu tenho aqui um prejuízo se eu vender somente 10 sacas. Fechou? Ok, vamos para a próxima questão então. Questão de número 158, ainda da prova digital de 2020, questão 158. Diz o seguinte, ela me mostra um gráfico, né, e fala assim, vamos trabalhar esse gráfico. O gráfico apresenta
Olha lá o que vai me dar. Vamos fazer a leitura dela primeiro. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore, plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo. Então, eu já tenho aqui uma função. Eu tenho uma função f de t, tempo, tá aqui ó, no eixo do x, lembra? Tempo é igual a uma variável a que multiplica um tempo, mais ele fala que é a partir de 1 metro de altura, a partir de 1 metro, a partir daqui. Não sei afirmar se é uma função. Eu não tenho dados, né, para falar assim, esta função representa essa curva. Não tenho dados para fazer isso. Não tenho informações para fazer isso. Então não vou usar a parte teórica, né? Não vou usar essa parte teórica. O que eu vou fazer é discutir a leitura desse gráfico. Olha só. Olha o que ele pergunta. No período de 1 ano, contando a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio, a variação da altura desta árvore em metro tem valor compreendido entre... Gente, fácil, essa é para resolver fácil no Enem. Essa é para garantir no Enem. Olha lá. No período de 1 ano, contando a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos. Então, 2 anos está aqui, ó. 2 anos está aqui, marquei. E aí eu vou contar, olha só, no período de 1 ano, contando a partir do instante em que ela tinha 2 anos. 1 ano, 2, 2,5, 3. Então, de 2 a 3 tem 1 ano. De 2 a 3 tem 1 ano. Então, esse ponto de 2 a 3, olha lá, 2 com mais meio ano, 3 anos. Aqui, certo? Olha lá, no período de 1 ano, contando a partir do instante que a árvore tinha 2 anos e meio. Opa, 2 anos e meio, desculpa. 2 anos e meio. Vamos fazer de novo aqui. No período de 1 ano, contando a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio ela está aqui. Aqui. Deixa eu pegar de novo aqui a caneta. 2 anos e meio está aqui. Ele quer a partir desse momento aqui no gráfico. 2 anos e meio. 2,5, 1 ano é 3,5. Então, o que nós estamos analisando é esta parte do gráfico aqui, né? Nós estamos analisando essa parte do gráfico, olha lá. Nós estamos analisando esta parte do gráfico. Deixa eu pôr uma reta aqui para ficar mais fácil. Estamos analisando essa parte do gráfico. De 2 a 3,5. É esta parte que nós estamos analisando aqui. Agora veja. Essa parte. Quando eu analiso essa parte, 2,5 a 3,5, ele tem um crescimento em metros aqui, ó, deste lado, olha lá no gráfico, deste lado, ele tem um crescimento que representa quanto, hein? Quanto deu aqui a minha imagem nesse pedaço? 2 para 3,5, aproximadamente 1,5 metro crescimento, né? Então eu posso dizer aqui que ele tem aproximadamente 1,5 metro. Por que aproximadamente, hein, Djalma? Por que, professor? Porque não tenho outros pontos ou referências nesse gráfico, né? É só uma imagem, essa imagem pode não estar na escala, pode não estar batendo, mas olhando aqui, esse pedaço aqui tem 1,5, né? 1,5. De 2 a 3,5, se pensar assim, ele tem 1,5. Até porque quando eu olho as alternativas, olha lá as alternativas, ó. Elas são dadas em intervalos, justamente por isso, porque eu não consigo precisar outros pontos desse gráfico, ela foi dada em intervalos. Se ela teve um crescimento de 1,5,
O primeiro intervalo que ele nos diz aqui é de 0,55 a 0,65. De 0,55 a 0,65. Não, né? Não é esse. 0,65 a 0,75. Também não. 1,05, 1,15. Também não. 1,25, 1,35. Também não. Eu estou pensando em alguma coisa muito próxima de 1,5. Então, eu estou pensando de 1,45, 1,55. Opa, aqui, né? 1,45, 1,45, um intervalo aí 1,55. Meu resultado foi de 1,5 pela análise do gráfico. Então, ele está aqui dentro. Logo, alternativa correta, alternativa E. Veja, uma função é uma questão que envolve função, mas não envolve a parte teórica que nós discutimos até hoje, é mais uma interpretação do gráfico, não é mesmo? É uma interpretação do gráfico. E tenho que perceber, tenho que sacar nessa questão que ele está falando aí de um intervalo. As alternativas estão na forma de intervalos. Elas estão na forma de intervalo, a hora que eu faço a análise do gráfico, descubro lá que está ali naquele intervalo de 1,5 ali, ela cresceu 1,5 de altura, eu vou lá e encaixo ela nessa alternativa E. Fechou? Tranquilão. Vamos para a próxima. Agora tem uma questão do Enem 2019. 2019, eu selecionei porque achei bem interessante essa questão e ela faz uma análise do gráfico muito legal. Olha só. Uma empresa presta um serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por este serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo. Olha só. Então, uma empresa de fornecimento de água faz uma aplicação de tarifas por faixas de consumo, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. E aí ela dá lá faixa 1, faixa 2, faixa 3. Então vamos pensar, essa empresa ela cobra por faixa. Então tem lá faixa 1, é um determinado valor, um determinado consumo, um determinado valor. Faixa 2, um determinado consumo, outro valor. E a faixa 3, um consumo, outro valor. E olha lá, vamos examinar essas faixas aí. Primeira faixa, ela diz o seguinte, ó. Para consumo de até 6 metros cúbicos, o valor fixo de R$12. Eu vou resolver essa questão pensando da seguinte forma. Depois, claro, vocês vão ver que eu não precisaria desse recurso, mas vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar, bom, eu estou discutindo a questão, não é para ser rápido, né? Não é o tempo que eu tenho de Enem para resolver uma questão. Estamos discutindo. Então, eu tenho lá esses gráficos, e esses gráficos eles estão aí dados para mim como o preço, né, na linha aqui no meu eixo Y, é o preço que eu devo pagar em reais pelo consumo de água. E no meu eixo X, ele coloca aqui que é o volume gasto. Então, preço por volume em metro cúbico. Vou discutir com vocês essa questão para ficar mais fácil. Como que eu vou discutir? Vou pegar essa primeira faixa aqui, ó, primeira faixa, faixa 1. Para o consumo de 6 metros cúbicos, o valor é fixo de R$12. Beleza, vamos ver. Vou colocar aqui, ó, vou colocar de 6 em 6. Porque ele fala 6 metros cúbicos, depois 6 metros cúbicos a 10 metros cúbicos, depois o que exceder 10 metros cúbicos. Então eu vou colocar aqui de 6 em 6. Ó, 6 metros cúbicos. Aqui vamos dizer que deu 12 metros cúbicos. Não, eu vou pôr um pouquinho mais longe. 6, 12, pode ser. Vamos deixar assim. 6, 12... mais 6, eu vou colocar de 6 em 6, então aqui 18, 24, beleza? Isso é um gráfico, nós vamos montar o gráfico, vamos ler a questão, montar o gráfico e depois comparar com os gráficos que são alternativos. Claro, não preciso fazer isso para resolver, mas eu quero deixar isso bem legal, bem fixo aí na sua cabeça, para você entender o conceito. Olha só, vamos colocar essa faixa número 1, faixa número 1, faixa número 1. Ele diz o seguinte, para consumo de até 6 metros cúbicos, o valor é fixo de R$12. Opa,
fixo, então essa função é constante, ela é constante. Então eu sei que essa função é constante até 6. Até 6 metros cúbicos, ela é constante, tá aqui, ó. Tá aqui. É uma reta, R$ 12. Se eu gastar 1 metro, se eu gastar 2 metros, 3 metros, 4, 5 metros, 6 metros, R$ 12. Beleza, ela tem esse formato aí. Vamos para a faixa número 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos até 10 metros cúbicos, a tarifa é de R$ 3 por metro cúbico. R$ 3 por metro cúbico. Então ela cresce por metro cúbico R$ 3. Cresce por metro cúbico R$ 3. Vamos por essa faixa de 6 a 10. Dizer que 10 está aqui. Ó, vou colocar o 10 aqui. Consumiu 10. E ela tem lá então um crescimento de R$ 3. Cresceu R$ 3. Tem esse formato aí. Cresceu 3. Né? Cresceu 3. Beleza. Vamos desenhar. Eu não sei os valores, coloquei um valor de partida aqui só para ter uma ideia. Agora, olha só essa faixa. Então, aqui eu tenho a faixa 1. Aqui eu tenho a minha faixa 2. E agora eu vou colocar a minha faixa 3 no gráfico. Olha só, para o consumo superior a 10 metros cúbico, a tarifa é de R$ 6 por metro cúbico, ao que exceder 10 metros. Então, a hora que eu vou fazer essa faixa, eu vou colocar ela inclusive de outra cor. Olha só. Olha só. Acima de 10 metros cúbicos. Então, a partir deste ponto, o valor cobrado é de 6 por metro cúbico. Vejam, é o dobro da faixa 2, é 6. Então ela cresce muito rápido. Se ela cresce muito rápido, a minha inclinação ela é maior. Deixa eu pegar uma outra coisa para riscar isso. A minha inclinação ela acaba sendo bem maior. É uma inclinação muito grande. É o dobro. Olha lá, é o dobro quando eu coloco isso no gráfico. A minha inclinação aqui é alta. O meu gráfico vai ter mais ou menos esse jeitão aí, né? Mais ou menos esse jeitão aí quando eu vou analisar. Esse aqui é a faixa 3. Ok. Então vamos lá analisar isso? Vamos analisar essas alternativas? Pensando naquilo que nós acabamos de rascunhar. Olha para este gráfico. Gráfico A tem mais ou menos o mesmo carão, né? Beleza, o gráfico A aqui, ó. Mais ou menos esse carão aí. Beleza. Vamos ver o B? Olha o B, olha o B, olha o B. Tem duas faixas, né? Vamos colocar aqui, ó. O A tem aqui primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa. Não é isso? Terceira faixa. Olha só como ficou o B de bola. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, ok. Vou olhar o meu C. Primeira faixa, segunda. Cara, olhei a terceira faixa. Olha só a terceira faixa. Constante, constante. Terceira faixa constante. Como pode? Terceira faixa constante? Não. Então não é isso aí. Então esse aqui eu já descarto de cara. Esse C não é. Descarto, não é. Não é constante a terceira faixa. Então nos sobrou aí para analisar o A, o B, o D e o E. Olha o D, olha o D. Tem a ver? Olha para a cara desse D. Primeira faixa, vou colocar lá, ó. Primeira faixa. Cadê a segunda? Vamos dizer que essa aqui seja a segunda. Tem a terceira? Não. Cara, descartei. Não é. Ficamos então entre o A, o B e o E. Agora, olha para este E. Quando eu olho para o gráfico que eu rascunhei, o que acontece aqui, até 6, ela é constante. E olha o que acontece aqui. É um crescimento logo na primeira faixa. Primeira, segunda faixa, terceira faixa. Tem um crescimento aqui, ó.
Está crescendo. Está crescendo. Este também está fora. Sobrou quem? A e B. A e B. Agora, eles são muito parecidos. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Muito parecido. Primeira faixa. Constante. Uma reta. Ok. Os dois aí na primeira faixa contemplam isso. Ok? Ok. Constante. Na segunda faixa é um crescimento leve. Ou seja, quando eu comparo a segunda com a terceira tem um crescimento mais rápido, maior do que a segunda faixa. E um gráfico que tem uma inclinação maior é porque ele tem um crescimento mais rápido, maior, mais rápido. Beleza? Vem comigo, ó, maior. Inclinação, crescimento X. Ó, aumentei a inclinação, é esse X mais rápido, ele está crescendo mais rápido. Então, se ele cresce mais rápido, olha só, 2, 3 em relação a 2 neste gráfico, cresceu quase que, né? Agora, olha quando eu comparo com esse aqui. Olha o crescimento aqui, ó. A inclinação é bem maior, bem mais rápida. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, meus queridos? Era essa a nossa aula de hoje, uma aula rápida, 3 questões, bem discutidinha. Não esquecem, vai lá, dá aquele joinha, se inscreve aí no canal para ser notificado de novos vídeos. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.